Olá, estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal Ítalo Pereira e para o blog Fashion Modification. Ai, você que ainda não é inscrito, se inscreve, meu amor. E você que já é inscrito, dá o teu like, que ajuda muito na divulgação desse vídeo, desse canal e de tudo que acontece aqui. E hoje eu vou continuar a série Quem é? Falando um pouco sobre a história das marcas e a história dos perfumes. E hoje a gente vai falar sobre quem é Chanel. Você sabe quem é Chanel? Não, não sabe? Então fica aqui. Roda a vinheta e vamos começar. Nasce em 19 de agosto de 1883. Gabrielle Bonet Chanel. Isso mesmo. Você sabe quem é essa mulher? Pois é, Coco Chanel. A origem dela é humilde, ela era filha de um caixeiro viajante e de uma dona de casa, que ficou órfã aos 12 anos de idade e que morreu somente em 1971, como ela queria morrer, trabalhando. Ela trabalhou até o dia 10 de janeiro de 1971, incansavelmente, chefiando a sua própria maison, a sua própria grife. Essa mulher é uma mulher que tem uma história encantadora. Ela veio do nada e se tornou tudo. Ela é uma mulher que se construiu e se fez a dona do próprio destino. E Chanel era uma leonina, né, do signo de Leão, intensa, forte, ardilosa e extremamente inteligente. Gabrielle Chanel, ela teve na sua vida muita sorte. Muita sorte. Não sei se por causa do seu nascimento, não sei se por causa das suas aspirações místicas, que ela era extremamente mística e acreditava em misticismo, como estava em voga. É uma mulher que viu o mundo se transformar em duas grandes guerras. Ela sobreviveu à Primeira Guerra Mundial e já tinha uma marca consagrada durante a Segunda Guerra Mundial. E ela viu essa transformação, ela viu o lar do Temp na vida dela. Ela foi uma mulher que foi deixada no convento de Abusine pelo pai com 12 anos junto com sua irmã, porque ele não sabia como cuidar dela, porque a mãe havia morrido de tuberculose. E esse passado é um passado que Chanel não gostava de tocar nele. Chanel era mitomaníaca, ela era viciada em mentir e ela mentia muito sobre o seu passado, sobre sua história. Então muita coisa dos biógrafos e das pessoas que escrevem sobre Chanel são em parte verdadeiras e em parte mentirosas, porque ela mentia sobre si mesma e como ela não deixou muitos ramos da família, não há fontes seguras que assegurem que tudo que ela falou era verdade e que tudo que ela não falou era mentira. Então a gente não sabe muito bem se tudo que se conhece sobre Chanel hoje é verdade. Mas uma coisa é verdade, que ela ficou órfã, que ela enfrentou duas grandes guerras e que ao sair do convento de Abusine, ela e sua irmã foram viver no Moulin. Os Moulins eram um bairro boêmio da época na França. E de dia ela trabalhava como auxiliar de costureira em uma alfaiataria. E à noite ela trabalhava como corista de cabaré. E na época os coristas de cabaré não recebiam salário fixo. Então ela tinha que ser muito simpática para poder ganhar as gorjetas. Sem as gorjetas ela não tinha salário. E muitas pessoas contam que o apelido Coco Chanel veio de uma canção que ela gostava muito de cantar quando era corista de cabaré, que era a Qui Covi Coco, o que viu Coco. E ela cantava isso a plenos pulmões, ela não era uma grande artista, claro, muito menos grande cantora, mas foi dessa forma que ela conheceu, né, e teve a sorte de ser realmente adotada em vida adulta por Etienne Balsan, um herdeiro da indústria têxtil da França, que tinha uma casa de campo na França que data do século XIII, ou seja, de uma família riquíssima, e ele a tornou uma de suas irregulaires, né? As irregulaires de Balsan. Era assim que ele chamava suas amantes. E ela se tornou a primeira amante de Balsan
E ela viveu com Balsam durante 3 anos inteiros, até que em uma festa ela conheceu o grande amor de sua vida, que foi Arthur Boyd Capel. Arthur Boyd Capel era um forasteiro londrino, meio americano, que era amigo de Etienne Balsam. E Boyd Capel se apaixonou por Chanel por um aspecto muito engraçado. Ela gostava de vestir as roupas masculinas de Etienne Balsam. E ele achava aquilo espirituosamente lindo e sexy. E ele se apaixonou por Chanel e logo decidiu morar com ela como amante. E a levou para casa dela, mas como ele viu que Chanel era uma mente inquieta, ele fez um acordo com Balsam para que ele cedesse um apartamento que ele tinha na 31 Rue Cabon para que Chanel montasse seu ateliê de chapéus. Ela iniciou a sua vida com chapéus, uma chapelaria. E para que ela morasse lá e que não morasse diretamente na casa de Boyd Capel. E ela foi, né, como toda boa francesa e boa amante, passar um verão de 1906 em Vichy. E em Vichy, ela viu um clima perfeito para abrir uma nova loja, né, de sua marca. E em Vichy, que é justamente o lugar das águas termais que vocês conhecem até hoje, pelos produtos Vichy que eu uso, inclusive, ela abriu a sua segunda loja fora de Paris. Em Vichy, ela teve uma grande sacada, porque 1906 era o período da guerra, as mulheres estavam sem esposo em casa, e elas foram mandadas para o interior, inclusive para o litoral francês, e foram mandadas para Vichy. E ela foi mandada, e as pessoas ricas foram mandadas para Vichy. Inspirada nos marinheiros, Chanel desenvolveu um agasalho, né, de lã que tinha as listras típicas dos uniformes dos marinheiros. E nessa época, a loja dela estourou de vender lá em Vichy. E o preço desses casacos na época, dessas blusas, chegaram a astronômicos $2.000 na época, o que é equivalente hoje a mais de $9.000 por uma peça da Chanel. E ela fez um grande sucesso. Não contente com isso, Chanel decidiu que não queria mais ser só uma chapeleira que vendia um único tipo de blusa. E ela vai passar férias com Boyd Capel em Duval. E em Duval, em 1913, ela abre sua primeira boutique, né? Fora de Vichy e fora de Paris. E lá ela abre a boutique na ilha de Biarritz. E ela desenvolve o corte de um blazer que libertou as mulheres dos espartilhos. Ela desenvolve o tailleur. E é através do tailleur que Chanel abre parêntese para que as mulheres do pós-guerra, entre guerras na verdade, né, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, tivessem liberdade de movimento. Por quê? Porque as mulheres até aquele momento, do final do século XIX e início do século XX, estavam pautadas ao espartilho, em que elas precisavam ser vestidas, elas precisavam ser penteadas, elas não tinham muito fôlego para andar, porque os espartilhos eram muito opressivos. Eu tenho um espartilho aqui, eu sei, gente, que a gente fica com falta de ar quando utiliza eles. E tudo isso tornou tornou Chanel uma das mulheres mais poderosas e criativas da França, né? Então Chanel ela tem uma história gigantesca, libertando as mulheres dos sufocantes espartilhos e dando silhuetas livres e amplas para elas, que não representassem nenhum aspecto do romantismo vitoriano para essas mulheres. E assim Chanel se torna uma das mulheres mais conhecidas do mundo até hoje. E em 1921 ela lança seu primeiro perfume. E é aí que a história se entrelaça com perfumaria, quando ela lança Chanel número 5, esse perfume aqui. E foi a partir de Chanel número 5, com esse frasco limpo, moderno, sóbrio, clean, minimalista, que todo o encanto da Chanel veio ao mundo, né? Veio à tona para que todos conhecessem Chanel como um ícone, porque esse perfume é moderno até os dias de hoje, ao usar uma dose extrema de aldeídos, que são moléculas químicas que eu já falei para vocês aqui no canal,
que tem cheiro frio, de limpeza, metálico. E foi isso que Chanel fez. Ela disse, ao encomendar o perfume com sua amiga Mísia, que queria um perfume que cheirasse a mulher e não a flores, a Ernest Beau. E foi isso que ele fez quando criou Chanel número 5. E a Chanel, ela não parou por aí. Ela não parou no primeiro perfume, né? Depois da morte de Chanel, lá em 1971, em janeiro, quem assumiu a casa foi Karl Lagerfeld e ficou até a sua morte também. Ele morreu também trabalhando. Foram lançados outros perfumes. Lá nos anos 80 foi lançado esse perfume aqui, o Coco. Coco tradicional, não é o Coco Mademoiselle, gente. Esse perfume representa tudo que Chanel escondia do mundo no seu apartamento no Ritz. Que ela viveu a vida inteira, ela nunca teve uma casa, ela viveu a vida inteira em um apartamento e ela viveu a vida inteira na sua boutique, que ficava a metros do apartamento. Você atravessava a rua, você estava na boutique da Chanel. Então, esse perfume representa tudo que ela tinha guardado no apartamento. Ela era obcecada por cultura oriental, em especial cultura chinesa e cultura japonesa. Por isso esse perfume tem uma carga tão grande de especiarias e resinas orientais. E esse perfume diz muito sobre o espírito da Chanel, o que ela realmente era e não o que ela passava para o mundo. E outro perfume que foi lançado lá nos anos 90, representando o homem da Chanel como o segundo perfume masculino da Chanel depois do Pour Monsieur da Chanel, foi esse aqui, ó, o Egoiste. O homem Chanel é um homem elegante, sofisticado, extremamente sensual, mas que é um grande de um cafajeste. E esse perfume, ele tem esse cheiro. Ele tem um cheiro sofisticado, limpo, muito rico, muito próspero. Mas ele tem um pezinho bem sexy, bem cafajestinho no meio de tudo isso. E Egoiste é um dos perfumes mais vendidos na França, o tradicional, não o Platinum, tá? E depois disso, a Chanel se reinventa nos anos 2000 e recria o Chypre, recria a família Chypre através do famosíssimo Coco Mademoiselle, que agora é o Coco Mademoiselle, que é posterior ao Coco tradicional que eu mostrei para vocês, trazendo flores, madeiras ambaradas e acordes de patchouli. Já que uma das principais mudanças no Chipre pelas restrições europeias de perfumaria, né, de saúde, de segurança de saúde, foi a retirada do óleo natural de musgo de carvalho, os perfumistas tiveram que encontrar uma alternativa para o cheiro de terra, que o musgo de carvalho tem, o cheiro terroso. E eles adicionaram nesse Chipre aqui, floral, moderno, o patchouli. E o patchouli virou uma grande sacada e esse perfume fez história entre os chipres modernos. E a maioria dos perfumes chipres modernos de hoje, elas têm algumas características que lembram, que remetem, que vão direcionar você para o cheiro de Coco Mademoiselle. Não tem como, gente. Então, assim, Chanel, ela foi inventora, criadora de tantas coisas, uma mulher de sorte, uma mulher incrível, uma mulher empoderada, uma mulher que veio do nada e tornou-se tudo. E fica aí para vocês um pouquinho da história através da perfumaria e através da própria biografia de Chanel sobre quem é Chanel, que agora vocês conhecem e não vão me perguntar mais sobre, não é mesmo? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, muito obrigado, um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima e mucho, mucho amor.